A pandemia da Covid-19 chegou no estado do Amazonas em março do ano passado. O que a população esperava era que o estado não fosse tão atingido com a doença, mas com os hospitais sucateados, sem leitos, medicamentos, equipamentos de proteção e com profissionais trabalhando sem as mínimas condições, o estado viveu um caos na saúde. O Amazonas foi o primeiro estado do Brasil em que a saúde colapsou. E sem capacidade hospitalar para atender as pessoas infectadas, a solução encontrada pelo governo foi fechar tudo e restringir a circulação das pessoas. Com o fechamento do comércio, muitos empresários tiveram que fechar seus negócios e aguardar que a pandemia passasse o mais breve possível. No início da pandemia, várias irregularidades aconteceram na administração da saúde do estado. Secretários e ex-secretários foram presos por superfaturamento na compra de produtos hospitalares e até em aluguel de hospitais. Com isso, o problema na saúde ficou longe de ser resolvido e muitos setores do comércio continuaram fechados. Após muita pressão da população, o governador reabriu o comércio em junho de 2020. Nesse momento, a população esperava que o governo se preparasse para uma segunda onda e que equipasse os hospitais e desse condições dignas de trabalho para os profissionais da saúde. Porém, durante 6 meses, não houve ações para preparar o estado para uma segunda onda da doença. No fim do ano, quando a época que o comércio mais fatura, os hospitais estavam do mesmo jeito que antes e a doença voltou. E as lojas tiveram que ser fechadas logo no fim do ano. Muitos empresários tiveram que fechar as portas e os que investiram alto tiveram prejuízos incalculáveis. Nesse período de 6 meses que o governo teve para se preparar, foi informado que poderia haver a falta de oxigênio para os pacientes. Foram propostas a construção de novas usinas e o aumento do fornecimento, mas o governo ignorou a segunda onda e também ignorou a falta de oxigênio. E no dia 14 de janeiro, o oxigênio acabou nos hospitais e muita gente morreu sem poder respirar. E por conta dessa incompetência, o Amazonas já estava na segunda onda, batendo recorde de infectados, mortos e de hospitais lotados. A solução encontrada foi fechar tudo novamente. As pessoas não sabiam se morriam da Covid-19 ou se morriam de fome, já que não podiam trabalhar e, se fossem infectadas, não ia ter hospital para se tratarem. Depois do fechamento total do comércio, ainda no mês de dezembro, o centro de Manaus, coração da cidade, que era comum ver muita gente indo ao local para fazer compras, agora vive outra realidade. Uma comerciante tenta explicar a situação vivida pelos amazonenses em meio a esse período nebuloso. A geladeira tá igual coco, só tem água. Não tem mais nada, gente. O negócio tá difícil. Tem gente que não consegue nem comprar. Eu, por exemplo, da minha família, a gente não sabe nem o sabor da carne mais, porque do jeito que tá o preço, né? O preço do óleo, a gente não vê nem o governador, ninguém só falando de pandemia, certo que essa doença não vai terminar tão cedo. Então, poxa, vamos trabalhar. Para ela, muitos comerciantes podem nunca mais abrir suas portas se uma alternativa não for proposta. Vai ser muita gente entrega às lojas porque não está vendendo, como é que vai pagar o aluguel? Aluguel de 5 mil. Ninguém vai conseguir pagar. Aí é o jeito de demitir, não é que eles queiram, entendeu? O patrão não quer demitir funcionário. Sim, quer ajudar, mas dessa maneira, do jeito que está, fechando o comércio, não tem como. Você vai tirar da onde? Outro representante de uma loja do centro também deu a sua visão do cenário atual que vive o comércio local. Cara, infelizmente tive uma afetação de 100%, né? As lojas estão fechadas, a expectativa que nós temos é, cara, de reabrir realmente, de ir com tudo, né? Mas a princípio bem baixa. Não teve contratação, na verdade tivemos demissões, né? Tivemos uma diminuição de quadro para que podemos reguardar o quadro que estava, né, efetivo aí. Então a expectativa de segunda-feira é ótima, estamos aguardando isso, porque o centro foi afetado, a população brasileira em Manaus foi afetada, então, cara, estamos necessitando que o comércio abra novamente para ter um giro capital, para que não haja demissões, mas que haja aí uma forma de fazer com que as pessoas tenham esse mantimento de todos os dias, né? Ele reforçou a ideia que muitas lojas foram prejudicadas com os decretos de fechamento de Wilson Lima. Não só fecharam, cara, como tiveram demissões, não abriram. Lojas que estavam sendo inauguradas, não teve esse impasse, né? Infelizmente, cara.
Ralf Sayag, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, detalhou sobre o fechamento de lojas que Manaus já sofreu até o momento, por conta da falta de recursos financeiros. Nós tivemos aí um fechamento de mais de 1.500 empresas, com quase 20 mil empregos perdidos em 2020. Nós conseguimos resgatar em torno de 100 a 100 e poucas empresas, porque nós tivemos o auxílio emergencial do governo federal e nós tivemos uma situação de poder fazer alguns ajustes na parte salarial, como também na área trabalhista em 2020. Em 2021 nós não tivemos nada, então vai ser mais sério ainda. Para ele, o comércio pode ter a perda eterna de lojas, além de demissões em massa, caso alternativas não sejam propostas. Nós estamos acreditando, se formos abrir as lojas somente no dia 1º de março, eu acredito que nós vamos ter mais de 4 mil lojas fechadas que não abrirão mais. Isso é o que mais está me preocupando. Podemos ter até 30 a 40 mil pessoas demitidas. Você vê que o segmento, principalmente dos restaurantes, bares e restaurantes, já fizeram uma grande demissão. E das lojas, como eles não têm recurso para pagar e tem que fazer a demissão para poder diminuir o custo da loja que está fechada, é possível que a gente tenha uma situação muito pior do que 2020. Me preocupa porque todo um trabalho que nós vimos fazendo de novos empregos, jogamos tudo fora. A Sayag detalha que caso a vacinação realmente seja efetiva, o comércio pode dar uma respirada em termos financeiros. A partir da hora que vacine todos de 50 anos para cima, o número de morte caindo bastante, significativamente, é possível que a gente possa abrir com muito mais tranquilidade. Então, eu acho que o caminho melhor de tudo, não dizendo que é o comércio, que é a indústria, que é todos que tiverem acima de 50 anos sejam vacinados, o índice, pelo menos o que nós estamos vendo aqui, cairia drasticamente. Com isso nós poderíamos ter mais tranquilidade, abrir com mais tranquilidade todas as nossas lojas e voltarmos a dar a cidadania das pessoas, que é o ter o seu emprego e ter sua renda para sobreviver a sua família. Nos últimos dias, a população foi às ruas e pressionou o governador a tomar providências para evitar maiores problemas no comércio e também na saúde. Nesta sexta-feira foi anunciado mais um decreto para tentar dar uma esperança aos comerciantes que tanto sofreram com a pandemia e com o fechamento do comércio. No decreto que começa a valer a partir de segunda-feira e vale até o próximo domingo, continua a restrição de circulação de pessoas entre 19 e 6 horas da manhã. Só saia por uma questão excepcional, precisar ir à farmácia, ir ao hospital ou por alguma outra situação que não pode ser prorrogada. Nós estamos permitindo o funcionamento das lojas, em geral, de 9 às 15 horas, de segunda a sábado. Domingo está proibido o funcionamento das lojas. O delivery continua funcionando de 8 às 17 horas e drive-thru de 8 às 16 horas, e isso de acordo com o plano apresentado pelas associações comerciais. Isso daqui nós estamos falando para o comércio. Supermercado mantém o horário de funcionamento que já estava acontecendo e também, nesse decreto, estamos autorizando a venda dos produtos dos outros departamentos. Shoppings funcionarão de 10 às 16 horas, de segunda a sábado, com delivery de 8 às 17 e drive-thru de 10 às 17 horas. A praça de alimentação segue o mesmo funcionamento dos restaurantes. Capacidade de 50% de público, distanciamento social, o uso de máscara. Levantou, tem que colocar a máscara, aquelas pessoas que estão nos restaurantes e também na praça de alimentação. As unidades de ensino. Está permitida a parte administrativa de segunda a sexta, com 50% da capacidade de pessoas nesse local e por agendamento. Restaurantes. Restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos registrados como restaurante podem funcionar de 6 às 16 horas, de segunda a sábado, com capacidade de até 50%. O delivery continua
até as 22 horas e o drive-thru até as 18 horas. Demais atividades que nós estamos flexibilizando e fazendo ajustes. As marinas estão permitidas para manutenção preventiva e corretiva. Construção civil, estamos permitindo obras de manutenção e reforma em residências. O governador disse que pode voltar a fechar tudo novamente. Esses ajustes que nós estamos fazendo, eles podem ser revogados ou podemos voltar atrás a qualquer momento, de acordo com a evolução dos casos epidemiológicos. Se a gente perceber que lá no centro ou em outro centro comercial a aglomeração está muito grande, como, por exemplo, no Bate-Palma, todo mundo ali aglomerado, a gente não tem o que fazer a não ser retroagir, a não ser voltar atrás das decisões que nós estamos tomando aqui. E eu não tenho o menor problema em fazer isso junto com a minha equipe. O decreto vai da próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, e vai até o domingo, dia 28. O que é esperado pela população é que as pessoas não morram por conta do coronavírus por falta de atendimento ou oxigênio nos hospitais e também não morram de fome por não poderem trabalhar.